Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre, para compartilhar conhecimento que fortalece todo o ambiente de negócios. Nesta segunda temporada, o nosso tema é inadimplência. O Conversão traz especialistas que vão apresentar e debater as principais tendências desse cenário. Vamos falar sobre economia, recuperação de dívidas, inteligência no uso de dados e tecnologia e muitos outros assuntos. E eu sou a jornalista Alexandra Zanella e eu vou mediar a nossa conversa. E para começar esta série maravilhosa, vamos falar sobre o cenário geral do Brasil. Como a inadimplência financeira impacta a economia brasileira? Quais os caminhos possíveis? E o que nos trouxe até aqui? Os convidados de hoje do Conversão vão nos ajudar a ilustrar esse contexto que serve de base também para os próximos episódios desta temporada. E então, vamos chamá-los para participar. Primeiro, quem é visita, não é mesmo? Quero dar as boas-vindas ao analista macroeconômico do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Daniel Boss. Muito obrigado, Alexandra, Oscar. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio da segunda temporada, correto? Estamos abrindo aí essa segunda temporada, dessa vez em vídeo. Oh, que chique, que honra. Vamos lá. Estamos muito chiques, né? E também vamos receber o convidado da casa, que é o Oscar Frank, o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Seja bem-vindo, que bom te receber mais uma vez, porque nós já estivemos juntos na primeira temporada do Conversão. É verdade, obrigado Alexandra, obrigado CDL Porto Alegre pelo convite, pela oportunidade. Sempre uma alegria poder participar desse projeto, é uma honra para mim. Muito bom, gente. Feliz em podermos estar inaugurando essa segunda temporada, desta vez em vídeo e com temas super importantes. Na primeira temporada, para quem quiser acompanhar, está lá no Spotify, a gente falou sobre política de crédito. Tem um passo a passo sobre como montar a política de crédito. O indicador de inadimplência CDL, POA, aponta que as empresas negativadas, cheque, protesto ou ação judicial, somam 13,92% no estado e 15,19% em Porto Alegre. Esse dado é agora de julho de 2023. Nesses dois casos, gente, houve um aumento em relação ao período imediatamente anterior. Já de acordo com as estatísticas do Mapa das Empresas, o total estimado de CNPJs com negativação em termos absolutos alcançou mais de 196 mil em nível estadual e mais de 34 mil aqui para a capital gaúcha. E para a gente começar lá do começo, não é mesmo? Vamos à pergunta mais básica. Frank, no macro, como dá para apontar os reflexos da inadimplência na economia brasileira? E na nossa economia gaúcha também, é claro. Eu entendo que um bom ponto de partida, viu, Alexandra, é entender por que esses indicadores eles são tão valiosos para a gente que trabalha com economia, que analisa a conjuntura, Perfeito. Que tenta traçar um cenário, um prognóstico para o futuro. Então, nós temos o seguinte sentido, ou seja, quanto maiores esses indicadores, quanto mais elevadas as taxas, maior é o indicativo de que ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas, dependendo do que a gente está analisando, possui algum tipo de estrangulamento com relação ao seu orçamento. Ou seja, se esses indicadores eles estão elevados, possivelmente o nível de despesa financeira que essas empresas ou que esses consumidores têm tende a ser mais elevado. Para pagar um juro, para pagar uma amortização. Mais caro para viver? Exato. Então isso aí acaba abarcando um espaço maior dentro do orçamento dessas famílias e dessas empresas, e aí naturalmente sobra menos espaço para fazer o quê? No caso dos consumidores, para gastar com outros tipos de bens e serviços, como o varejo, por exemplo. No caso das empresas, retira-se espaço, por exemplo, para contratar, para expandir o parque produtivo, para realizar uma série de ações que visem aumentar, expandir a produtividade dessa empresa, como, por exemplo, investir em pesquisa e tecnologia. Então, por isso que acaba sendo tão relevante, tão interessante. Então, indicadores mais altos acabam
muitas vezes sinalizando de que a gente tende a esperar para o futuro um crescimento mais baixo, um crescimento mais arrefecido. Isso é menos geração de emprego, menos geração de renda. Claro que também não é o único indicador que a gente avalia, mas é um termômetro bem importante justamente para a gente traçar esse prognóstico para o futuro. Até se me permite, favor. Alexandre, eu quero pegar um... Eu vou aproveitar hoje com 2 economistas aqui que entendem tudo, gente. Não, eu vou pegar esse importante gancho do Oscar e falar do endividamento. Eu entendo que essa é a porta de entrada para que a gente chegue no fim da inadimplência. Então, com taxas de juros elevadas, o serviço da dívida que a gente chama, então, quando você tem um montante de dívida e a taxa de juros que está trabalhando em cima daquele montante, ela cresce. Ela então, é maior. Então, piora a situação. Então, é bem isso. O primeiro passo é o endividamento. Daí, quando a gente vai buscar um cenário econômico para amparar taxa de juros elevada, a situação vai piorando e vai empurrando as famílias e as empresas, por consequência, para esse fim trágico e inadimplência, né? Que então não é o causador, ele é a consequência de uma situação econômica ruim. Essa é uma diferenciação bem importante que o Daniel traz, porque o que acontece? Endividamento e inadimplência não são sinônimos. Tá? Muitas vezes a gente acaba vendo, se tratar as duas coisas como sendo algo parecido, mas Abre na realidade... pra gente aí, Oscar. Vamos lá. Explica aí pra gente isso. Estamos aí para esclarecer. Estamos aqui, às vezes, não para confundir, mas para esclarecer, Com né? certeza, com certeza. Então, endividamento é toda aquela pessoa que contrata uma operação de crédito. Então, por exemplo, Alexandre, se tu usa cartão de crédito, mesmo tu pagando a tua fatura em dia, tu estás endividado. Sim, porque eu estou consumindo para frente. Exato. Tu estás contratando um crédito. Agora, se tu, ao contratar esse crédito, atrasa o pagamento dessa operação, aí sim tu é considerado inadimplente. Então, percebam que são duas coisas completamente diferentes, né? Então, todo inadimplente é considerado endividado, né? Mas nem todo endividado é considerado inadimplente. Então, são duas situações que precisam ser colocadas. E até aproveitando, mais uma vez, eu vou pegando os ganchos aqui que são deixados. É salutar para as empresas, para as famílias, algum grau de endividamento. O consumo das famílias nós tivemos a surpresa na última semana positiva do PIB do segundo trimestre do ano para o Brasil. O consumo das famílias foi um dos motores, foi o que ajudou, impulsionou. Só que quando a gente atinge um elevado grau e passa desse grau, não poderíamos ter passado desse sinal. Aí tu tá te aproximando talvez de algo que é perigoso e ruim para a economia, porque quando você está muito endividado, tu para de consumir. Sim. Então, ou você chega na inadimplência, ou você fica à beira dela, e aí a tendência é consumir menos, você tem essas preocupações para lidar com o orçamento doméstico. Acredito que ao longo da nossa conversa a gente vai também discutir isso, um bom orçamento doméstico, Sim. saber trabalhar, saber conviver com esse endividamento bom, positivo, é importante para as famílias e empresas. Tem o gancho do gancho agora, né? Deixa eu aproveitar. Vocês combinaram isso antes? Me deixaram de fora ou não? Não falamos absolutamente nada. Alexandra, faltou o ensaio, o último ensaio faltou aquele poxa vida. Então, o Daniel falou muito bem, né, a respeito dessa situação envolvendo que, olha, algum nível de endividamento é desejável do ponto de vista econômico, e esse talvez tenha até sido um dos principais motivos, um dos principais motes da nossa primeira temporada do Conversão, né? Isso. No seguinte sentido, quando a gente falava do ponto de vista da política de crédito para as empresas, né? Também do ponto de vista da inadimplência, é desejável ter algum nível. Ou seja, uma inadimplência zero provavelmente não está sendo bom para a empresa, porque ela está apertando muito a concessão de crédito e ela não está se beneficiando daquilo que o crédito justamente pode gerar para ela. E também, se tiver uma inadimplência de 100%, ela vai incorrer numa série de custos, né, numa série de despesas desnecessárias. Tá? Então, algum nível de inadimplência, né, a questão toda, a mágica, envolve encontrar justamente esse meio termo e com parâmetros que mudam conforme as próprias variações da economia, as próprias regulações que são colocadas em marcha pelo próprio governo. Então,
Tem todo um trabalho que precisa ser feito, e é aí que entra toda a parte de análise de riscos, né, para monitorar todo esse campo e entender, né, de que forma, né, essa concessão de crédito pode atingir esse ponto de ótimo, né, esse ponto de máximo, justamente para dinamizar ao máximo esse mercado. Eu queria trazer um pouquinho aqui para a gente falar, para posicionar as pessoas. Aumentou a inadimplência, a pandemia deu uma aquecida, né? Muita gente perdeu emprego ou aumentou seus custos, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a pandemia impactando na inadimplência, porque eu acho que não tem como em 2023, né, a gente falar sobre isso sem trazer a pandemia, que ainda não saímos totalmente dela, né? Ainda tem um resto aí. Sabe que aconteceu um fenômeno muito curioso com relação ao impacto, ao reflexo que a pandemia exerceu sobre a inadimplência. A inadimplência diminuiu no momento mais crítico da pandemia. Ela não aumentou. E isso se deve ao quê, Oscar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Então né? É aquela que eu tava aguardando, exato, sabe? Exato, né? Porque assim, faz todo sentido imaginar o oposto. Isso. Naquele momento mais crítico em que a economia estava parada, que o processo de geração de renda estava comprometido, taxas de desemprego aumentando. Por que então a inadimplência, né, não aumentou justamente nesse período? Aí a gente começa a analisar justamente o que aconteceu naquele momento. Em primeiro lugar, a gente teve medidas de suporte por parte do governo federal sem precedentes na história econômica brasileira. Isso também aconteceu em outros países do mundo. Então, sempre dou esse exemplo. Do ponto de vista de auxílio emergencial em 2020, nós injetamos 300 bilhões de reais. Então, a cada mês, nós estávamos injetando o equivalente a um Bolsa Família anual. Só para ter uma ideia da proporção quão intenso era esse tipo de medida de apoio. E que foi fundamental, né, para a economia naquele momento. Sem contar todos os outros programas, né, do ponto de vista monetário, do ponto de vista de preservação de vínculos empregatícios. Então, foram uma série de expedientes que foram adotados justamente para manter a renda das pessoas estável. O segundo ponto, de que as próprias medidas de restrição à circulação fizeram com que as pessoas gastassem menos. Então, se eu fico mais tempo enclausurado em casa, eu não estou viajando para fora a cada ano, por exemplo. Eu não estou indo para restaurantes. Desde o almoço, né? Não vou mais no restaurante, faço minha comida em casa. Exatamente. Isso também representou, né, uma situação de economia por parte das pessoas. E também o fato de que, em um momento de incerteza, em um momento que eu não consigo muito bem antever o amanhã, eu tendo a me tornar mais previdente. Porque eu não sei se eventualmente vou perder o meu emprego amanhã. Então eu começo aqui a segurar o meu consumo e formar poupança. Então tudo isso ajudou a fazer com que... E teve também algumas medidas, né, da parte do próprio sistema financeiro, né, de gerar aí uma carência de 6 meses para as dívidas bancárias. Isso também ajudou. Então, naquele momento mais crítico, a gente observou justamente uma queda da inadimplência. Né? Para que depois, né, na medida que a gente teve todo esse processo de elevação de taxa de juros, né, então a Selic saiu de 2% para 13,75% ao ano, e isso gerou uma pressão bem grande sobre os indicadores de inadimplência. Mas isso aí foi a partir de 2021, né? Passado um pouquinho do início da pandemia. Isso, exatamente. Pessoas e empresas buscavam se desalavancar. Então, a gente trata sempre em economia. Risco é aquilo que eu consigo calcular. E incerteza é o que eu não consigo. Era incerteza. Era incerteza na veia o que a gente tinha. Tudo. Então, eu vou manter meu emprego, como o Oscar bem colocou. Eu vou ter como honrar aquela parcela do mês que vem. Entrou um fluxo extra, algo que eu não estava imaginando. Eu quito, ou eu já garanto que vou quitar aquela dívida. Então, realmente foi um fenômeno... E puxando novamente, trazendo a brasa para o lado da economia, a pandemia foi um fenômeno tão atípico que ela vai deixar um ruído na economia, nos dados, algo que a gente olha durante muitos, muitos anos. A gente nunca vai conseguir, ou a gente sempre pega um dado e antes da pandemia era dessa forma, vamos calcular como se não tivesse existido esses anos. Porque é um ruído, é uma incerteza, a gente não sabe como que volta o novo normal. A incerteza, que tanto se falou. O Oscar também bem colocou esses fluxos que o governo alcançou para as pessoas, uma medida necessária, não sabíamos como ia ser, e eu trago dos Estados Unidos um levantamento do Fed de São Francisco,
dizendo que agora, meados de segundo para terceiro trimestre do ano de 2023, por agora até o final do ano é que eles imaginam que aquele dinheiro que chegou até as famílias vai acabando. Aquela poupança que foi formada, agora que ela vai sendo finalizado o estoque, vai terminando, vai escasseando e a economia começa a andar pelas pernas dela mesmo. E aí pode ser que a gente veja a desaceleração efetivamente acontecendo, porque ela não tem mais estímulos para conseguir se manter resiliente. Né? Acho que a economia, nada, né? Nem a economia, nem a saúde, nem ninguém enfrentamos um momento como foi a pandemia. Então, todo mundo ficou muito receoso com isso. Não só o consumidor, mas se a gente trouxer um pouquinho aqui para as empresas, né? Teve muita empresa de varejo, por exemplo, que ficou muitos meses com as portas fechadas, que diminuiu o seu estoque. E teve algumas que muita gente renegociou suas dívidas, né? De novo, empurrando para frente. Teve questão de pagamentos de impostos também, empurrar um pouquinho, que eu acho que para as empresas também ajudou isso, né? Lá, pelo menos lá em 2020, no início, que era um momento que lá sim a gente não sabia mesmo, não tinha vacina, a gente não sabia realmente para que lado estávamos indo. Vocês acham que o ciclo da taxa Selic em queda, ele é favorável aí para a redução da inadimplência? O Oscar começou aí um pouquinho com esse tema, antes da gente encerrar o primeiro bloco. Queria ouvir vocês sobre isso. Tanto se fala, né, sobre a Selic, então gostaria de aproveitar esses dois super especialistas para nos ajudar a entender. Não, sem dúvida, tem um impacto positivo sim, mas é importante pontuar o seguinte, que esses movimentos de taxa de juros, né, a política monetária que a gente chama, isso apresenta uma defasagem até impactar a economia real. Tá? Então, assim, até que a gente observe uma melhora da contratação de crédito por parte das empresas, das famílias, melhora dos indicadores de inadimplência, mais investimentos, mais contratações, isso vai levar um tempo ainda. Tá? Então, tem alguns trabalhos acadêmicos que procuram medir justamente essa defasagem, né? Ou seja, o Banco Central mexe ali na taxa Selic, em quanto tempo a gente consegue ver a materialização, o impacto cheio dessa alteração na política de juros, né? E alguns trabalhos dão conta de que isso leva de 2 a 3 trimestres. Uau! Né? Então, assim, é um impacto cheio, alguma coisa a gente já começa a sentir relativamente de imediato, no curto prazo, mas esse efeito pleno, então, ele leva bastante tempo. Então, a gente vai começar a sentir com um pouco mais de força esses impactos ali em 2024. Né? Então, até por isso, né, eu carrego uma expectativa um pouco melhor para 2024 em comparação com esses próximos meses. Tá? Então, falando até um pouco de cenário econômico, né, eu ainda vejo algum desaquecimento da economia acontecendo até ali o final do ano, tá? E vejo um cenário um pouco melhor para 2024, né? Justamente quando a gente começa a observar, né, esses efeitos, né, de juros um pouco mais baixos, ainda assim, né, uns juros com um patamar elevado, mas mais baixos do que a gente conviveu por bastante tempo, uma inflação um pouco mais controlada, quem sabe aí o início de uma retomada da economia mundial, ali, quem sabe para o segundo semestre do ano que vem. Então, por isso que eu vejo algo um pouquinho, não exuberante, né? A gente não vai decolar que nem... Milagres não estamos operando ainda. Exato, né? Então não vai ser ali o Cristo Redentor daquela capa da The Economist, né? Decolando e tal, não vai ser nada disso. Mas eu imagino que seja um cenário um pouquinho melhor do que 23. Olha, eu gostei muito de ouvir essa fala aqui do Oscar. Sempre é bom ouvir isso, ainda mais quando a gente está falando, né, sobre economia e tudo mais. Também quero ouvir o Daniel. Mas vamos fazer um intervalinho bem rápido aqui para a gente ouvir um recado da CDL Porto Alegre. Logo, logo a gente volta para entender ainda mais sobre os setores mais afetados pela inadimplência e que medidas são possíveis em termos de intervenção no mercado, além de seguir esse papo que o Oscar já começou, que é uma boa notícia, que vê 2024 um pouquinho melhor do que 2023. Seus clientes têm muitas contas para pagar. Imposto, viagens, educação, despesas pessoais, também as compras realizadas na sua loja. Já pensou no risco que sua empresa corre de não receber os pagamentos deles? Para o seu negócio ter segurança nas transações comerciais, o crédito garantido da CDL Porto Alegre é uma solução que amplia o universo de clientes e incrementa as vendas. Além da certeza na hora de receber o pagamento,
garantimos as vendas realizadas a prazo. Receba de volta títulos vencidos e cheques sem fundo. Com o crédito garantido da CDL Porto Alegre, isso acontece de forma automática. Diminua os riscos e solucione o controle de crédito, sem pesadelos. Acesse www.cdlpoa.com.br e conheça as vantagens. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para a estratégia da sua empresa. Estamos de volta com o Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre. Este primeiro episódio da segunda temporada conta com 2 convidados muito especialistas. O Oscar Frank, economista-chefe aqui da CDL Porto Alegre, e o Daniel Boss, analista macroeconômico do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. E como vocês já sabem, eles estão conosco para falar sobre inadimplência e os impactos na economia brasileira e na nossa economia gaúcha, é claro. No primeiro bloco, a gente entendeu como o cenário de juros se relaciona com esse elemento financeiro e vamos continuar o nosso bate-papo aqui com os nossos especialistas. O indicador de inadimplência da CDL Porto Alegre divulga dados de pessoas físicas e jurídicas com limitação em crédito, cheque, protesto ou ações judiciais. Entre junho e julho deste ano, houve retração na inadimplência das pessoas físicas no Brasil e também no Rio Grande do Sul, como o Oscar também já fez uma análise aí antes. O decréscimo em nível nacional foi de 0,15 ponto percentual, o que corresponde a cerca de 260 mil pessoas. Aqui no estado, no Rio Grande do Sul, o recuo foi de 0,09 ponto percentual, o que equivale a 7.650 pessoas. Se a gente fizer um recorte aqui para Porto Alegre, houve leve crescimento de 0,02 ponto percentual na inadimplência. Dito tudo isso, gente, com esse cenário, né? Como esse cenário impacta financeiras e também os bancos na hora da concessão de crédito? Como é que vocês analisam isso? Está mais fácil? Está mais difícil para crédito? Lá no Banrisul. Vamos pro Banrisul? Vamos pro Banrisul, Oscar. Como é que tá lá? Preciso pegar um crédito para minha empresa, fazer o caixa rodar lá na Padrinho. Como é que tá esse momento? Já deixei o Daniel aqui numa situação, né? Já tô preparando os bolsos aqui. Então, Alexandra, essa questão tanto da inadimplência como do crédito, ele pega muito essa base, tudo que nós conversamos até o momento do cenário econômico. Para os bancos não é diferente. O Banco Central, ele trabalha firme e ele faz um acompanhamento rigoroso e fino com relação às instituições, que é a competência dele cuidar delas, né? Então, o fato da inadimplência seguir controlada, em que pese dados que você traz um pequeno aumento na cidade de Porto Alegre, uma redução na passagem de junho para julho com relação ao Brasil, isso tem impacto direto. Mas o crédito, ele segue basicamente no mesmo patamar, as concessões, com tendência de queda. Então, tudo o que vem trazendo esse carrego da taxa Selic, praticamente um ano com ela estacionada num patamar de 13,75, o cenário que o Banco Central traça eu quero tirar esse ímpeto da economia. Então, isso tem que ser feito de alguma maneira. E reduzindo a demanda, fazendo com que o crédito seja mais, eu não diria concessões mais rigorosas, mas as instituições, sim, por conta disso, elas começam a trabalhar tentando reduzir seus riscos, e isso é normal. As empresas passam por isso da mesma forma. Como o Oscar havia colocado, elas se arriscam a partir do momento que elas se expõem a uma pequena inadimplência, o que é natural e pode ser salutar. As instituições financeiras basicamente fazem o mesmo movimento, libera um pouco mais as torneiras em momentos um pouco mais positivos, em que a tendência é de melhora, e fecha as torneiras, fecha as comportas em momentos que a situação piora. Eu fui um pouco evasivo para não falar da instituição, mas eu gosto de falar, de tratar da maneira geral, né? A gente até usa como base dados da Febraban, Banco Central, então
vendo o cenário como um todo. Tem uma questão que é bem relevante, que ocupou aí as análises dos especialistas durante bastante tempo ao longo de 2023, mais especificamente ali no início do ano, depois que a gente teve aquele evento das lojas americanas, né? E Sim. do impacto que isso poderia gerar em termos de disrupção no mercado de crédito, né? Porque aquilo ali poderia, né, de alguma forma, gerar uma espécie de contaminação no sentido de aumentar demais a seletividade dos bancos e, de alguma forma, gerar uma quebra estrutural mesmo, né? Ou seja, de fechar de fato essa torneira com força e de impactar o crescimento econômico. Então, hoje, depois passados alguns meses e com vários trabalhos que foram divulgados, né, analisando os números, analisando as estatísticas, hoje fica mais claro de que foi um evento pontual, né? Isso acabou gerando até algum tipo de desaceleração um pouco mais evidente em alguns nichos mais específicos, mas com certeza a gente não poderia falar em credit crunch, né, esse termo mais específico, né, mas é uma disrupção. Explica pra gente, quem tá nos ouvindo, que não está acostumado com essa... Exato, né, seria uma parada abrupta, né, no mercado de crédito, né, ou seja, essa torneira do crédito sendo fechada repentinamente de uma hora para outra. Isso poderia ser um problema, né, pra economia, gente. Muito grande, né, muito grande. Casa muito com o que vocês explicaram lá no início, né, que o crédito, ele é salutar pra economia. Com certeza, né? Então, isso não aconteceu e, inclusive, o próprio Banco Central reconheceu isso, de que esse cenário de desaceleração, de desaquecimento do crédito, ele é consistente, ele é condizente com outros ciclos que nós tivemos no passado de elevação e manutenção de taxas de juros em patamares altos. Tá? Então, não tem nada muito diferente acontecendo do que outros ciclos que nós tivemos no passado. Então, é natural que isso tenha acontecido, né? Foi saudável, isso colaborou para que a gente tivesse essa desaceleração consistente da inflação e que permitiu agora com que a gente finalmente iniciasse esse ciclo de redução de juros que começou agora em agosto de 2023. Essa possível redução no crédito, alta na inadimplência, para o pequeno e para o médio empreendedor é onde a corda estoura mais fácil, digamos assim, do que o grande, uma empresa maior? Sem dúvida, né? Os pequenos, os médios, eles têm uma série de particularidades que os tornam mais suscetíveis a esses movimentos conjunturais, né? Esses ciclos de alto e de baixo. Por uma série de razões, né? As próprias questões financeiras da própria empresa, ou seja, o quanto que ela tem de caixa disponível para poder fazer esse giro, né? Até a questão de acesso a capital humano, ou seja, das mentes que é mais fácil para uma grande empresa contar com as melhores mentes, né? Que possam, então, atravessar por um momento um pouco mais complicado, um pouco mais turbulento, né? As pequenas empresas, muitas vezes, elas têm que ali vender o almoço para comprar o jantar, né? Então, assim, é uma situação muito difícil, né? Muito complicada na maioria das vezes, né? Então, é difícil realmente pegar algo que ali no seu início, né, na sua gênese, esteja realmente estruturado e que permita passar aí por uma série de dificuldades, né? A gente também percebe aí pelas próprias taxas de sobrevivência das empresas, né? As empresas, os primeiros 3 anos é o medo que a gente tem. É muito alto, né? A mortalidade das empresas, né? Após 2 anos, né? Então, se eu não me engano, algo em torno de 80%. Eu não tenho esse número de cabeça exatamente. É algo próximo a isso. É algo próximo a isso. Os primeiros 3 anos, né? Muito alto, né? Então, assim, é compreensível, né? Que seja assim, que essa situação acometa, né? De uma forma especial os pequenos e médios negócios, justamente por essas debilidades, né, que são inerentes muitas vezes a esse estágio, a essa etapa inicial aí dos seus negócios. O que vocês diriam para os empreendedores, empreendedoras aí, empresários e empresárias que estão nos acompanhando? Vocês dois são, claro, economistas, vocês botam a lupa lá no dado, né? Vocês fazem cruzamentos, mas, de novo, a gente trouxe aqui, às vezes, o pequeno e o médio, ele não tem uma equipe de Oscar e Daniel aqui para fazer as análises. O que vocês diriam que indicadores os empreendedores devem ficar atentos? Quando a gente está falando sobre economia, manter a sua taxa de inadimplência ok. Eu acho que a primeira coisa é ter uma boa política de crédito. Acho que a gente arranca daí, né? Mas
que mais a gente fica atento? Que dica a gente pode trazer para os empreendedores? Vou começar essa, Oscar. Além dos clássicos indicadores de inflação, isso é importante até para conseguir balizar preços da empresa, isso sem dúvida a grande maioria dos nossos ouvintes deve acompanhar de perto. Eu gosto de acompanhar e sugiro indicadores de confiança. O que são indicadores de confiança? Indicadores de confiança foi o final do bloco anterior, o Oscar estava mexendo na nossa confiança. Estava dizendo que daqui para frente a situação tende a ser melhor por X, Y e Z. Ele foi trazendo essas informações. E é isso que esses indicadores que são antecedentes, então nós estamos agora começando o mês de setembro de 2023. Quando a gente vai imaginar para outubro, qual vai ser a situação? A minha empresa vai aumentar estoque, a minha empresa percebe que tem um número maior de encomendas, como é que está a minha equipe? Eu vou aumentar o número de funcionários e é isso que eu, empresário, tenho que ver do meu setor e é claro, por óbvio, daqueles que me cercam e me afetam, como está a confiança. Como que daqui por diante vai? A gente olha em economia sempre para o retrovisor. A gente fica acompanhando o que aconteceu, o que veio até o momento e é importante. Pode vir um caminhão desgovernado de trás mesmo e nos pegar na estrada. Mas olhar à frente, olhar aquilo que está por vir, pode ser um indicador interessante. Claro, tendo todos os balizadores. Inflação, que eu trouxe como algo essencial, fundamental para os negócios das empresas, mas eu daria essa dica. Eu concordo plenamente. É uma lembrança muito boa, né? Porque justamente a gente consegue avaliar para vários setores, né? Seja pelo lado da demanda, seja pelo lado da oferta. Então, a gente tem pelo lado da demanda a confiança dos consumidores e também pelo lado dos empresários, né? Isso segmentado, então, para a indústria, para comércio, para construção, para serviços. Então, a gente acaba tendo um balizador do mercado, justamente para poder avaliar não só a situação atual, como também as expectativas para o futuro. E quanto maior essa confiança, né, por exemplo, dos consumidores, maior a propensão que eles têm a realizar gastos com bens e serviços. Isso tende a alavancar o consumo das famílias, isso tende a ser um motor para o crescimento da economia. No caso dos empresários também, a maior propensão para realizar um investimento, para contratar. Buscar crédito. Exato. E vice-versa. Preparar o estoque. Exatamente. Então, todos aqueles preparativos, né, que são feitos justamente pensando no momento de aquecimento da economia, né, para deixar tudo pronto para surfar essa onda. Então, de fato, né, a confiança é bem importante, mas vários outros, né, PIB, inflação, mercado de trabalho também é bem relevante, né, as taxas de desemprego, massa de salários da economia, enfim, uma série de situações e pensando também um pouco adiante, eu acredito que um bom balizador que a gente tem dados a cada semana que são atualizados, né, que através de um relatório que é fácil de ser obtido para qualquer pessoa que inclusive não saiba de economia, é do próprio relatório Focus do Banco Central, né? Então a gente tem ali previsões para 3, 4 anos à frente, para PIB, para inflação, para taxa de câmbio, então são inúmeras variáveis em que a gente consegue ter um número bem atualizado, bem moderno, sobre o que o mercado está esperando a respeito do futuro. Então, esse também, acredito que pode ser um balizador bem relevante e bem interessante na hora de realizar esse planejamento estratégico visando um pouco mais adiante. E só aproveitando essa última dica que é brilhante do Oscar, para esse empresário que ele é o vendedor, ele é o relações públicas, ele é o financeiro, acompanhar o Boletim Focus do Banco Central, tu está acessando as principais cabeças econômicas do país, porque lá eles fazem um compilado das grandes instituições bancárias do que eu espero daqui para frente. Um resumão. É um resumão. Então é bem importante para aquela pessoa que não tem o tempo de colocar a lupa, como a Alexandra bem disse, sobre os dados da economia, ela busca na fonte perfeita. Banco Central. Informação correta, com né? grandes instituições, exatamente. E também temos que ficar atentos a isso, porque tem muita informação incorreta circulando, né? Acho que isso é importante. A gente ainda mais depois pós-pandemia, a gente tem ouvido muitas coisas, então isso é importante. Daniel, eu só queria te ouvir antes, a gente está encerrando o segundo bloco e depois a gente volta para o último bloco para falar do Desenrola Brasil, que não poderíamos não falar desse tema, mas eu queria te ouvir se tu tá, assim, com um olhar positivo como o Oscar nos falou, viu? Eu tô aqui contando pras pessoas, né, que hoje ele chegou aqui, eu perguntei se é Oscar ou Oscar, mas eu tô aqui chamando o cara de
Oscar, mas é Oscar? A gente tá te dando um nome de trabalho, né? Exato. E eu queria saber se, Daniel, tu também tem enxergado como um quentinho no coração, assim, para essa passada para 2024 aí. Sem dúvida. No Banrisul nós temos basicamente a mesma leitura, a mesma visão que o Oscar colocou anteriormente. Um cenário de redução de taxa de juros, em que, óbvio, isso não se materializa na economia real de uma hora para outra, mas ele já afeta esse indicador que eu trouxe. Então, a confiança vai melhorando, ela permite retroalimentar a confiança no próximo mês, eu entendo que daqui para frente a situação será melhor e eu vou investir efetivamente. Porque só acreditar que a situação vai melhorar não faz nada para o meu negócio. Então, eu preciso colocar o dinheiro. E a partir do momento que a taxa Selic vai tornando os investimentos menos interessantes para se deixar o recurso aplicado, ele volta para a economia real. E é isso que a gente acredita, um crescimento já para o ano de 2023 bem próximo dos 3%. Tivemos dois trimestres bem positivos para a economia, o agronegócio sem dúvida nenhuma, a indústria conseguindo recuperar agora no segundo trimestre, serviços com aquela contribuição que já é clássica e uma rotina para o Brasil, é muito importante. E para 2024, uma moderação, uma manutenção talvez num nível um pouquinho abaixo do que se imagina entregar para 2023, mas com boas perspectivas. Inclusive, Alexandre, se tu me permite, com uma boa participação do BNDES. O BNDES voltando a atuar mais forte, a gente imagina cerca de crescimento de 10% na carteira do todo, o que o BNDES incorpora nela. Então, um plano safra que veio muito bom, o plano safra, outros programas de crédito público que também tendem a fomentar, a ajudar essa roda a vir um pouquinho mais rápida, né? Bem rapidamente, viu, Alexandre, só para a gente finalizar, essa é uma situação que o Daniel colocou que é bem relevante, tá? Em 2023 a gente vai ter uma contribuição decisiva do agro para esses resultados, tá? Então a gente deve crescer 3%, quem sabe um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso, mas é o setor primário que vai carregar nas costas, basicamente isso. A gente está vivendo um momento mágico, né, diante da safra de grãos de verão, que foi realmente espetacular, mas para 2024, por que eu disse que eu espero um cenário um pouco melhor para 2024? Justamente por conta, possivelmente, de um crescimento mais homogêneo, mais bem distribuído. Então a gente não deve ter uma safra tão boa quanto foi desse ano, talvez ainda com um pouco de crescimento, mas não um descolamento grande, como aconteceu dessa última, né? Mas com um crescimento um pouco mais balanceado, um pouco mais equilibrado. Então a indústria também contribuindo, os serviços também continuando, né, com esse aspecto de resiliência. Então esse crescimento mais bem distribuído eu também vejo como sendo algo relevante para o ano que vem. Não estão todos os ovos na mesma cesta. Exato. Muito bem, gente. Vamos ouvir um recadinho da CDL Porto Alegre, fazer um rápido intervalo e a gente já volta para falar no último bloco sobre o projeto do governo federal Desenrola. Voltamos já. Oferecer crédito para seus consumidores não precisa ser complicado e nem mesmo arriscado. Antes, os relatórios mais analisados na hora de conceder o crédito levavam em conta apenas os dados negativos dos consumidores. Apenas um deslize no histórico financeiro e pronto, crédito negado. Agora, com as consultas positivas, o jeito de analisar o perfil de crédito do consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, ficou muito melhor e mais completo, pois considera também tudo o que ele pagou em dia. A família SCPC e Define ganharam o poder do cadastro positivo a favor dos seus negócios. Ao observar o comportamento completo do consumidor, você amplia sua oferta de crédito com segurança, gerando mais oportunidades de vendas, ao mesmo tempo em que reduz a inadimplência. Com informações precisas e toda a inteligência analítica da Boa Vista, você aumenta suas receitas de forma rápida e segura. Assim, a economia gira e todo mundo sai ganhando. Fale com nossa equipe e conheça essa e outras soluções para melhorar o resultado do seu negócio.
Estamos de volta para o último bloco do primeiro episódio da segunda temporada do Conversão, o podcast da CDL Porto Alegre. E vamos nos encaminhando aí para o final, e para isso vamos falar de possibilidades. A inadimplência é um problema que está aí, né? Já conversamos, vocês trouxeram aqui que tem até um fator positivo para a economia, né? E também que ela, se não estiver controlada, ela afeta a macroeconomia também, ainda que faça parte do sistema. Como controlar? Recentemente, o governo federal lançou o programa Desenrola Brasil, aí muita gente celebrou, né? A ideia é promover a recuperação do crédito da população inserida nos cadastros chamados restritivos. Eu queria ouvir vocês uma análise sobre o Desenrola, né? E que muda, o Desenrola ajuda aí nesse cenário da inadimplência? Ajudou, não ajudou, foi interessante, é bom para as empresas, é bom para as financeiras e para os bancos? Me contem um pouquinho sobre o Desenrola Brasil. Bom, vamos lá. Sobre o Desenrola, a gente já tem observado alguns impactos positivos do programa no curto prazo. Que é recente, né? Muito recente, né? Então, começou com a faixa 2, né? Aquelas dívidas unicamente financeiras, ou seja, contraídas junto aos bancos. Então, algo bem específico que aconteceu nesse momento. E agora a gente vai ter o início das negociações referentes à faixa 1, ou seja, quem ganha até 2 salários mínimos e quem tem dívidas até R$5.000. Tá? Então esse é o início das negociações que vai começar a acontecer brevemente. Tá? Esse valor, Oscar, de até 5 mil são consideradas dívidas pequenas? Na realidade, contempla uma boa parte daqueles inadimplentes, tá? Eu não sei te dizer exatamente qual que é a parcela específica, né, que a gente tem dentro do universo de pessoas que devem, né? Ou seja, que ganham até 2 salários mínimos mensais e tem essa dívida até R$5.000, mas é algo relevante. Por exemplo, no que se refere à renda, a gente sabe que existe uma relação com a inadimplência, ou seja, quanto menor a renda, maior tende a ser a inadimplência. A inadimplência acomete alguns que, mesmo tendo uma renda bem elevada, ainda assim são inadimplentes. Isso acontece em alguns casos, mas existe essa relação muitas vezes, né, que a gente verifica ao longo do tempo. Ou seja, pessoas que recebem menos tendem a ser mais inadimplentes. Tá? Então, a renda é um fator relevante para explicar o comportamento da inadimplência. É o orçamento estrangulado, né, Oscar? Exato. Tá? Então, assim, a gente já tem observado, né, e agora ainda não se iniciou, né, as negociações dessa faixa 1, mas já para essas dívidas bancárias a gente já teve essa situação envolvendo o perdão daquelas dívidas até R$100, que inclusive foi a contrapartida exigida pelo governo federal para que os bancos participassem do Desenrola, né? Então, foi concedido ali um incentivo tributário e tudo mais, né? Via ali crédito presumido, não vou entrar em grandes detalhes com relação a isso, mas foi concedido um incentivo para que os bancos efetivamente pudessem participar do programa. Mas eu fico um pouco receoso, Alexandre, a respeito do que isso pode gerar a médio e longo prazo. Tá? Em primeiro lugar, porque as pessoas, né, os consumidores, podem esperar que programas semelhantes ao Desenrola para renegociar as suas dívidas sejam recorrentes. E se elas entendem que isso é uma realidade, elas começam a assumir riscos desnecessários no mercado de crédito. Maiores do que... uma passada maior do que a perna. Exatamente. Então elas começam a adotar esse comportamento não previdente, imaginando que daqui a pouco o governo vai lançar algo semelhante ao Desenrola. Então, não, eu vou começar aqui a ser inadimplente, a não pagar, porque logo ali adiante eu posso ter a possibilidade de renegociar uma condição mais vantajosa. Então, esse é o primeiro ponto que eu entendo que me chama atenção. Um alerta. E tem um segundo ponto de que o Desenrola não ataca as causas estruturais da inadimplência. Então, a gente vem toda aquela discussão, vem todo aquele entendimento do porquê que os juros são elevados aqui no nosso país. O Desenrola não ataca isso. Ou seja, o governo ele segue gastando muito mais do que ele arrecada. É muito difícil tu executar uma dívida aqui no Brasil por conta de toda a insegurança jurídica. As pessoas vão seguir tendo problema de falta de educação financeira. Talvez aí esteja um bom ponto, né? Então, assim, eu vejo como um fôlego de curto prazo, né? Os números já estão sinalizando isso. Inclusive, tem os nossos próprios dados de agosto que mostraram uma nova queda dos indicadores de inadimplência.
não muito acentuadas, seguem ainda maiores do que em comparação do que no mesmo período do ano passado, mas caíram de novo, né, na passagem de julho para agosto. Então, eu fico com esses receios, né, com essas situações que me fazem ter algumas dúvidas a respeito do que esperar a médio e longo prazo, né, desses efeitos indesejáveis do ponto de vista econômico diante desse tipo de comportamento não adequado que os consumidores podem ter. Uma campanha educacional seria interessante junto... Me corrija se eu estiver errado, Daniel, mas parece que o governo ia lançar junto um módulo de educação financeira junto com o Desenrola, mas pelo que eu vi, isso não é exigido como uma contrapartida para que o consumidor participe do Desenrola, né? Ele estará à disposição, mas ele não fica como uma contraparte necessária para adesão, pelo menos por hora, não havendo alguma correção de rota. Mas eu concordo bastante com as colocações e até trazendo um pouco que faz parte da minha área de atuação enquanto instituição financeira. Os bancos renegociaram, se eu não estou enganado, nessa primeira etapa, esse primeiro mês do programa rodando, 10 bilhões em dívidas. Nossa! Cerca de 6 milhões de registros de negativados deixaram de existir. Tu devolve parcela importante das pessoas para oportunizar o consumo. Mexe até com a autoestima de uma família. Exatamente. Entendo toda a relevância que pode ter um peso com relação às nossas já antigas taxas elevadas que a gente carrega o país, e eu concordo nesse quesito, mas quando a gente olha o todo, a gente esquece de analisar o pequeno detalhe, que daqui a um pouco ali tu tem casos que talvez essa pessoa não vai ser reincidente, né? Então, mas é importante. Acho que o grande X da questão da nossa conversa aqui é a educação financeira. Acaba caindo nessa vala e é difícil sair dela. Porque ali com relação à faixa 2, né, a primeira que a gente teve, esse perdão das dívidas de R$100, é importante pontuar isso. Na realidade, a dívida continua existindo. Perfeito. O banco ele não deixa de cobrar essa dívida. Só o que foi exigido é que essa pessoa saia do cadastro de negativados. Não esteja mais lá negativado. Exatamente, ele pode acessar crédito mesmo devendo as contas de R$100 no banco. Exatamente. Então, são duas distinções bem importantes. A conta dele vai seguir lá, os juros vão seguir. Se ele não pagar em algum momento, pode dar problema de novo. É o registro. Isso. É o registro que... E aí, trazendo só mais um detalhe bem importante que o Oscar nos colocou, foi feito um levantamento pelo Banco Central, inclusive, das dívidas, inadimplência quando ela vai para execução. O que o Brasil consegue dos recursos emprestados efetivamente trazer de volta. Então, a cada $1 que o Brasil empresta, 18 centes de dólar, quando essa dívida se transforma em uma execução, volta. A média é em torno de 35, 36 centes. Estados Unidos, 80 centes. Japão, 92 centes. Chile, uma realidade talvez próxima à nossa, não, 46 centes. Então, a gente tem essa dificuldade. Estamos muito longe ainda. A gente tem essa dificuldade quando vai finalmente para uma execução, você não consegue reaver o recurso. E tem um outro dado também que é relevante, que o Banco Central realiza essa estimativa, né? Então tem ali o chamado spread bancário, né? O spread bancário é a diferença de quanto que o banco empresta lá na ponta final e o quanto que ele gasta também para captar esses recursos junto ao mercado, tá? E do total do spread bancário, cerca de 30%, mais ou menos, quase 1/3 é inadimplência. Muito desse custo, em termos que a gente vê de um juro bastante pressionado, é por conta de fenômeno relacionado à inadimplência. Então, ali o bom pagador ele também acaba pagando pelo caso do mau pagador, né? Então, assim, é algo que acaba entrando, né, dentro dessa análise de riscos, né, que os bancos fazem e que é jogado no preço, né? Então, esse também é um componente relevante, assim como essa dificuldade que a gente tem de recuperar crédito, né, de executar uma dívida, né? Então,
esse processo é muito lento, é muito burocrático, né? Então a gente se esbarra, né, em todas essas questões estruturais relacionadas aí, por exemplo, a um judiciário lento, né? Muitas vezes, sobrecarregado, enfim, né? Então tudo isso acaba pesando, né? É um fenômeno complexo, multifacetado, então acaba trazendo toda essa sorte aí de fenômenos. Não é um fator exclusivo, né? Exato. E um país do tamanho do nosso, né, com tantas características também, fica ainda mais complicado a gente unificar algumas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Então é um desafio que a gente tem, a gente deve seguir observando aí um processo de redução da taxa Selic, né, nos próximos meses, né? Isso deve seguir acontecendo. Até se ventilou a possibilidade que a gente poderia ter uma aceleração desse ritmo de cortes, né? Mas mais recentemente algumas leituras de inflação não vieram tão positivas assim, então acabou afastando esse cenário um pouco mais alternativo, né? Então o que deve acontecer é essa manutenção desse plano de voo original que o próprio Banco Central colocou, né? Então, pelo menos até o final do ano, a gente deve seguir observando a cada reunião do Copom quedas sucessivas de 0,5 ponto percentual. A economia segue resiliente, né? Eu acredito que eles vão continuar naquilo que traçaram inicialmente, realmente. Isso. Muito bem, gente. Infelizmente, o nosso episódio vai chegando ao fim. A gente poderia ficar horas aqui, não é mesmo? Falando sobre isso. Mas eu acho que a gente trouxe pontos muito importantes para quem está nos ouvindo. Que seja um início para essas pessoas que estão nos ouvindo a ficarem atentas. E também quem ficou com alguma dúvida pode procurar o Oscar Frank aqui na CDL Porto Alegre. Ou pode procurar o Daniel Boss no Banrisul, né, Daniel? Para te dar 2 especialistas em economia, mas também em mercado, o que é muito importante. Oscar, tu é de casa, mas em nome do Conversão, te agradecer demais a tua segunda rodada por aqui. Coisa boa ouvir gente tão especialista de temas tão complicados que são economia, com tantas variáveis, mas vocês conseguem traduzir isso para gente que não é tão especialista em economia. Eu acho que isso é muito especial. Te agradecer demais e tomara que te espero na 3ª temporada. Bom, se Deus quiser, se Deus quiser. Poxa vida, obrigado, Alexandre, obrigado, CDL Porto Alegre, pelo convite, pela oportunidade. Muito feliz em retornar aqui para a 2ª temporada. E o que precisarem, a assessoria econômica está à disposição de todos. Então, entre em contato para qualquer dúvida, para qualquer situação, a gente estará à disposição. Obrigadão. Muito obrigada. Daniel, obrigada pelo teu tempo, tua generosidade, imagino que a tua agenda seja apertada lá no Banrisul, ainda mais nesse momento. Obrigada por ter vindo, por ter trazido tantas informações. Eu tenho certeza que os nossos empreendedores e empreendedoras ficaram felizes e cheios de informação com a sua fala. Muito obrigada. Muito obrigado, Alexandra, a CDL Porto Alegre, ao Oscar, parceiro aqui, colega. Eu estou à disposição também de vocês, foi um bate-papo bem interessante e qualquer coisa, estou lá no Banrisul. Vai ser um prazer conversar mais uma vez com qualquer um de vocês ou os ouvintes. Muito bom, eu acho que começamos essa 2ª temporada do Conversão com um episódio muito em alta, hein? Até com notícias boas aqui dos nossos economistas, olhando com um quentinho no coração aí para 2024, que é notícia melhor do que essa? Gente, e aquele agradecimento especial a você que esteve conosco de novo, nos acompanhou aqui. Acompanhe essa série que começa com esse primeiro episódio e tem mais 5 episódios muito especiais que vem logo por aí. Acompanhe também as redes sociais da CDL Porto Alegre, porque tem muito conteúdo especial e muita novidade sobre a área de economia e mercado. Você encontra a CDL nas redes sociais procurando por CDL Poa. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no Twitter, que agora se chama X. Quer mais? Tem bastante conteúdo no nosso site. Acesse cdlpoa.com.br. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.